A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador, Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o senhor Antônio Pereira. Ele é historiador, escritor, funcionário público e um profundo conhecedor da história de Uberlândia, e nos brinda aqui com a sua presença para nos trazer um pouco da história de Uberlândia, para nós falarmos aqui onde surgiu a nossa cidade, essa pujança toda que nós temos hoje, né? Como é que chegamos a esse ponto. Bem, Antônio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco e ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, quero cumprimentar os seus ouvintes, os ouvintes da Rádio Visão, e estou aqui às suas ordens. Vamos ver se eu consigo responder as suas perguntas. Ah, com certeza. Vamos falar um pouco sobre a história de Uberlândia, começando lá nos primórdios dela, né? Eu gostaria de que você explanasse aqui para nossos ouvintes como Uberlândia começou. Qual foi o primeiro que chegou aqui, se estabeleceu? Como é que é essa história lá dos primórdios? Olha, aqui foi uma passagem, né? Passava a estrada do Anhanguera, que ia em busca de ouro lá no Goiás. Passava aqui por Itapuirama, não passava muito perto de Uberlândia, não, mas passava praticamente dentro de Itapuirama. E como um caminho, muitas pessoas que passavam por aqui resolviam ficar, mas nenhum com intenção de permanecer. O primeiro que veio com intenção de permanecer e realmente permaneceu e trabalhou e ficou aqui até a morte foi João Pereira da Rocha. E João Pereira da Rocha foi o primeiro que veio com a intenção de permanecer e realmente permaneceu. Ele chegou aqui nos princípios do século, com a sua companheirada, né? Que o pessoal nunca anda sozinho, ali nas margens do Córrego de São Pedro, exatamente no dia de São Pedro, por isso que lá chama São Pedro, ele que nomeou como São Pedro. Ele veio, ficou, construiu a Fazenda São Francisco e ficou ali praticamente até falecer. Depois vieram outras famílias. As primeiras famílias que vieram eram aparentadas dele. Certamente ouviam informações dele, porque eles estavam sempre em contato. Se bem que contato naquele tempo era muito difícil, né? Que era a pé, a cavalo, então era demorado. Mas vieram outros parentes dele e vieram também, depois dos parentes, outras famílias, né? Tudo gente que veio com intenção de permanecer e realmente permaneceram aqui. Como os Rezende, como os Carrijos e outras famílias aí. Então o começo da cidade é esse, da cidade não, do município. A cidade começa com a chegada dos Carrejos, que hoje o nome foi transformado, foi modificado um pouquinho para Carrijo, mas originalmente eram Carrejos. Quando chega essa família, o Felisberto, que era um dos 4 irmãos que chegaram aqui, das 4 famílias, ele resolveu, ele e um dos filhos do João Pereira da Rocha, construir uma capela. Ele era um sujeito que tinha, assim, um sentido de comunidade muito grande, porque ele construía casa para os seus agregados, ele reunia o pessoal na casa dele para fazer terço, ele era um conselheiro, né? Então, ele teve a ideia, junto com o Francisco Alves Pereira, que era filho do João Pereira da Rocha, de construir uma igrejinha na descida para o Córrego de São Pedro, né? Ali na descida do São Pedro, na descida do Berabinha também. E acabaram construindo ali onde hoje é a Biblioteca Pública. Então a cidade começa ali. São fundadores de Uberlândia, portanto, Felisberto Alves Carrejo e Francisco Alves Pereira. Bem, Antônio, esses entrantes, né, que seriam aqueles que vinham em busca de riquezas e passavam por aqui, indo para o Goiás, então, né, em busca do ouro e tal. Então nós podemos considerar que aqui era uma rota dos bandeirantes? Sim, era uma rota, era o caminho do Anhanguera. O Anhanguera saía de São Paulo, vinha, passava por Uberaba, e tem um trajeto dele, hoje é conhecido totalmente o trajeto dele. Existem vestígios dessa estrada. A gente fala estrada hoje, o pessoal de hoje em dia pensa numa coisa. Naquele tempo era bem diferente. A estrada era estreitinha, assim, 1 metro, 1,5 metros, para passar um carro de boi, para passar uma tropa de mulas, um grupo de pessoas, não era coisa larga e nem muito bem feita, era muito sacrificado caminhar, né? Atravessar um rio era um sacrifício muito enorme.
Na época em que isso ocorria, essas passagens, né, vamos chamar assim, construíam-se estradas para se ligar um local a outro, né? E essa região aqui, não só essa, como também o Pontal do Triângulo, eram sesmarias, né, onde havia as concessões de terras, né, aqueles que eram beneficiados pelos então gestores, que eram os reis de Portugal, né, que eram aqui do Brasil, né? Isso faz parte da história aqui também de Uberlândia. Sim, claro. Então, as primeiras postes feitas aqui foram através de sesmarias, né? E, curiosamente, a primeira não é o do João Pereira da Rocha, é de uma outra pessoa aqui. Assim, de momento, não me lembro o nome. Mas o João Pereira da Rocha foi o quarto. Mas foi o quarto que ele demorou para pedir. Então, nós tivemos aqui poucas sesmarias, porque logo houve uma lei proibindo concessão de sesmarias, né? Mas de qualquer forma as pessoas vinham e tomavam posse assim mesmo, controle, né? Não tinha nenhum controle, nem demarcação de espaço, nem de terras, né? Exato. Mas a construção básica deles, não só a capela que foi construída ali às margens do Ribeirão, próximo ao Uberabinha, a busca então era de um local onde houvesse a água, né? E a facilidade de se estabelecer. Você tocou num assunto que eu não toquei, que é muito interessante. É que no local onde eles construíram, é onde está a biblioteca pública hoje, não tinha água. Tá bem distante ali. Estava bem distante. Então eles fizeram um rego d'água, puxaram um rego d'água ali das cabeceiras do Córrego de São Pedro, puxaram dali, e esse córrego veio em curva de nível, acompanhando a margem direita do córrego, né? Interessante é que o lugar por onde, mais ou menos o lugar por onde passou esse rego d'água, é hoje a Avenida Rio Branco. Pode ver que ela acompanha mais ou menos a curva de nível ali da vertente, não é? Então é uma coisa curiosa, que a cidade cresceu assim, em torno da igreja e acompanhando o córrego. E basicamente a economia gerada na época era um entreposto comercial. Nesse começo a economia era rural, né? Geralmente a produção era para o consumo, né, próprio. Os excessos que eram vendidos, mas os excessos davam um trabalho para vender, porque vendia onde? Vendia ou em Uberaba ou em Indianópolis. Porque aqui, onde depois seria o município, não havia quem comprava, todo mundo plantava, todo mundo criava. Então tinha que vender onde havia algum comércio, e que era em Uberaba ou em Indianópolis. Ora, daqui a Uberaba de carro de boi era quase uma semana. Então não podia ser nada perecível, né? Tinha que ser tudo que fosse, que durasse até chegar lá para poder vender. Exato. Nós falamos um pouco sobre, vamos chamar assim, centenário de 1800, 1900, né? E a partir de 1900, Antônio, o que aconteceu ali a partir de 1900? Em 1900, o Uberabinha, né, se chamava Uberabinha, ainda era uma espécie de uma vila bem antiga, não tinha grandes comércios, não tinha indústria nenhuma. Tinha atividades pastoris, né, agrícolas, mas não tinha quase nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então, praticamente, começa o desenvolvimento econômico aí, com a chegada da Mogiana. A Mogiana chega em 1895 e causa uma grande transformação na cidade. Veja bem, um carro de boi, eu disse para você, que ia daqui a Uberaba levava aproximadamente uma semana. O trem de ferro que chegou aqui fazia em torno de 50 km por hora. Então daqui a Uberaba ele ia em 2 ou 3 horas apenas, quando um carro de boi levava uma semana. Isso é uma revolução econômica. O sujeito queria viajar, era a mesma coisa. A comunicação, porque a Mogiana trouxe o telégrafo com ela. Então começou a ser usado o telégrafo da Mogiana como meio de comunicação. Então, o telégrafo você passa hoje, mesmo naquele tempo você passa hoje mesmo chega, não é? Então, houve uma mudança nas comunicações, nos transportes. Então, a Mogiana foi muito importante para Uberabinha. Porém, foi muito mais importante para Uberaba, que já era uma das maiores cidades do país, e logo em seguida foi muito importante para Araguari, porque quando os trilhos chegaram em Araguari, onde chega a ponta do trilho é muito importante. Então o que acontece? Parte do comércio que Uberaba realizava foi para Araguari, porque é a ponta de trilho, certo? Então isso foi muito bom para Araguari e muito ruim para Uberaba, que reduziu a economia de Uberaba. E logo em seguida nós tivemos a construção, 10 anos depois, pouco mais de 10 anos, nós tivemos a construção em 1909 da ponte Afonso Pena. Isso também é um fato econômico da maior importância para o Triângulo Mineiro e acaba sendo para nós também. Porque, veja bem, todo o sul de Goiás é cercado por rios. Todo o sul de Goiás. É o rio Aporé,
do lado de lá e o Paranaíba do lado de cá. Eles se unem para formar e depois com o Rio Grande formam o Paraná, né? Então, tudo cercado, não tinha uma ponte. Tudo que ia para Goiás tinha que passar por Balsas. Tudo que saía de Goiás tinha que passar por Balsas. Então constrói-se em Itumbiara uma ponte. O que acontece? Tudo que vai para Goiás procura a ponte, porque não tem fila, é rápido. Uma boiada levava um tempão para atravessar um rio. Chega na ponte Afonso Pena, em 10 minutos atravessa 100, 200 bois. Então a ponte Afonso Pena foi muito importante, porque fez com que toda a produção primária de Goiás, arroz, feijão, tocinho, fumo, borracha, tudo isso viesse ali para Itumbiara, passasse pela ponte. Então, e outra coisa, toda a mercadoria que chegava de São Paulo para serem entregues em Goiás também iam para a ponte Afonso Pena. Então a ponte Afonso Pena passou a ser assim uma atração, né? Tudo tinha que passar por ela. Quando foi em 1912, Fernando Vilela, esse que tem uma avenida aí na Martins, no bairro Martins, construiu uma estrada de rodagem de Uberabinha à ponte Afonso Pena. O que acontece? Acontece que tudo que desce, aliás, tudo que chega pela Mogiana para Goiás, para aqui em Uberabinha. Por quê? Porque aqui tem uma condução rápida para a ponte, que são os caminhões. Ninguém mais tem, nem Uberaba, nem Araguari. Então, tudo que chega tem que descer aqui, porque o caminho mais perto para a ponte está aqui. Tudo que sai de Goiás, porque Goiás produzia produtos primários que iam para as indústrias de São Paulo. Tudo que chega de Goiás para São Paulo, desce aqui. Porque da ponte Afonso Pena até aqui tem uma estrada com caminhões que trazem rapidamente. Quer dizer, um carro de boi levava meses para chegar naquelas cidades goianas. A partir do caminhão chega em dias, né? O caminhão não era também muito veloz, não, mas muito mais que um carro de boi, né? Agora você imagina que coisa extraordinária, né? Outra coisa importante é o seguinte: Goiás, os produtores goianos não tinham dinheiro, não. Dinheiro era coisa rara. E ele vinha trazer coisas aqui em Uberlândia e levar coisas daqui para lá, pagavam com esses produtos primários. Os comerciantes aqui recebiam isso como forma de pagamento, era um escambo, né? O que acontecia é o seguinte: a cidade estava cheia de comprador das indústrias paulistas que já iam lá e compravam. Quer dizer, Uberlândia começou a ser um polo, né? Mas eu queria ver se eu conseguia uma palavra assim mais forte. Centralizador. Tudo era um imã, né? Tudo tinha que ser aqui. Esse é o princípio do desenvolvimento econômico de Uberlândia. Porque a gente acompanha isso, né? Historicamente a gente percebe que basicamente a região ela cresceu, né? Chegou a essa pujança toda com base principalmente a agropecuária. Né, que sim, você citou, a questão do comércio dos bois e dos gêneros alimentícios, né, no geral, né, que era matéria-prima para alimentar a população de São Paulo, que já era uma população já bem maior, né. Eu pergunto, Antônio, com isso tudo, com a construção dessa rodovia, né, você vê em rodovia, uma estrada, né, que ligava até a ponte ali, aonde que os trilhos pararam? Os trilhos pararam em Araguari ou depois seguiram em frente? Não, o projeto da Mogiana era entrar em Goiás, mas parou em Araguari. E Goiás fez uma estrada de ferro. Até Araguari. Não, até Araguari. Quer dizer, emendou, né? Só que há uma diferença. Enquanto a partir de Araguari, né, Goiás, ali em frente a Araguari, é ao lado sudeste, que é um lado mais fraco. O lado mais forte é o sudoeste, por causa das terras são melhores. Como a produção principal era agrícola, então, onde tem terra melhor, produz mais, né? E era o que acontecia, o sudoeste, que era o filé, que todo mundo estava de olho. Mas é uma coisa curiosa que eu estive estudando, que é o seguinte: veja bem, Uberaba era uma das maiores cidades do país, maior do que muita capital, maior que a capital de Goiás. E, no entanto, o desenvolvimento desenvolveu, está tudo bem, hoje está com mais de 300 mil habitantes, mas acontecia o seguinte: ela tinha a ferrovia, e também a ponte estava à disposição de Uberaba, porém ela não tinha rodovia, ela não tinha comunicação assim, daqui até Goiás, né? Ia por carro de boi, quer dizer, de Uberaba saíam carros de boi. Araguari saíam carros de boi. E Itumbiara tinha a ponte Afonso Pena e tinha estrada de rodagem, porque a estrada chegou lá. Mas não tinha ferrovia. Outra cidade em São Paulo tinha, não é São Paulo, Mato Grosso,
que hoje é Mato Grosso do Sul, mas na época era só Mato Grosso, Três Lagoas, passava a ferrovia por lá, que é o noroeste do Brasil. Passava por lá e ia até a divisa, em 1915, ia até a divisa com a Bolívia, que coisa extraordinária, né? Mas não tinha rodovia, quer dizer, chegava tudo lá pela ferrovia, com velocidade boa, mas descarregava e enfiava no carro de boi. Então Uberlândia teve essa vantagem. Uberlândia tinha os 3 elementos fundamentais, que era a ferrovia, a rodovia e a passagem para Goiás com rapidez através da ponte. E outra coisa importante, alguns empresários goianos viram que a estrada era muito importante e a partir de Tumbiara fizeram outras estradas que foram até Rio Verde, Jataí, né? E outros empresários lá distante acharam que a estrada era uma coisa boa e fizeram outras estradas que penetraram em Mato Grosso. Agora, tudo isso vem para onde? Para Uberlândia só. E isso é que fez isso desse tamanho. Bem, ouvintes da Rádio Visão, vamos aqui para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa com Antônio Pereira da Silva, que ele é historiador e escritor e nos traz aqui relevantes informações sobre Uberlândia, seu crescimento, a sua história. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, ouvintes, retornamos aqui com a nossa conversa com Antônio Pereira da Silva a respeito da história de Uberlândia. Antônio, o que você pode nos dizer sobre a história de Uberlândia, assim, mais contemporânea, né? Pós-guerra mundial? Para te perguntar o crescimento de Uberlândia pós a década de 50. Curiosamente, a estrada construída pelo Fernando Vilela encerra suas atividades em 1945, quer dizer, ali a hora que a guerra está acabando, né? E também essa estrada é entregue ao governo do estado, que absolutamente não faz coisa nenhuma, nem melhora, nem aliás, piorou, porque chove, mas foi um sacrifício muito grande. Nós vamos ter uma melhoria de transporte aqui na região, porque transporte, Uberlândia continua, apesar de o seu começo ser um começo muito ligado à comunicação, depois da guerra continua sendo a comunicação muito importante, a ferrovia, as rodovias e as comunicações, assim, como é que eu vou dizer, pelo ar, né? Como televisão e rádio, essas coisas todas. Então, Uberlândia continua ligada a esse tipo de coisa. Então, sintomaticamente, até parece que é um destino. O primeiro trecho asfaltado no Triângulo Mineiro é de Uberlândia a Monte Alegre, em cima da estrada do Fernando Vilela. Isso foi uma realização do falecido Rondon Pacheco. Ele é pioneiro, então, no asfaltamento no Triângulo Mineiro. Foi daqui a Monte Alegre, no governo do Juscelino Kubitschek. E durante esse período, até os anos 60 mais ou menos, a cidade continua se desenvolvendo através de estradas e do comércio atacado, que a cada vez se torna mais poderoso. Nessa época nós já estávamos com um comércio atacado, vamos dizer assim, tipo médio para grande. No começo nós tínhamos pequenos atacados, depois nós tivemos atacados médios para grandes, como Casa Caparelli, Viúva João Calixto e outros, né? E nós temos num terceiro tempo os mega atacados, que são os maiores do continente sul-americano aqui. Mas então Uberlândia continua ligada a esse tipo de coisa, comunicação e comércio, atacado e distribuidor, né? Mas acontece um fato muito importante, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília, como dizia o Juscelino, todos os caminhos levam a Brasília, mas antes de chegar lá, passava aqui. Então isso é muito importante para nós, né? Porque as estradas que vêm do sul e do leste são as regiões mais importantes do país. E as estradas que saem dessas regiões passavam por aqui. Uberlândia foi considerada o maior entroncamento rodoferroviário do interior do país, porque tinha 8 saídas de estrada, enquanto Uberaba só tinha 4. Uberaba é uma cidade maior que nós, tinha 4 saídas, nós tínhamos 8. Então isso foi muito importante. Mas então, com a construção de Brasília, desenvolveu o comércio daqui, o comércio mais de varejo, né? De material de construção, e muitos profissionais foram para lá. Então, Brasília puxou muita coisa que passou por aqui ou saiu daqui. Ao lado disso, ocorreu, a partir desse período que você me diz aí, primeiro, o início das escolas superiores. Começa em 55 com a criação do Conservatório Musical Cora Pavão Caparelli.
Foi a primeira escola de ensino superior em Uberlândia. Quando chega em 61, 62, por aí, vem juntinhas assim, parece que processos paralelos, filosofia e direito. Logo em seguida vem economia. E assim vem vindo as escolas superiores. Na década de 60, Uberlândia teve muitas escolas superiores e foi criada a universidade, né? Então isso é um fato muito importante, porque trouxe cultura para cá, que tinha muito trabalho e muita economia. A universidade trouxe um reforço muito grande na área cultural. Além disso, começa o quê? A televisão. A televisão chega em 1960 e poucos, por aí no começo dos anos 60, chega a televisão. E a televisão, como a nossa gente assim, é muito atrevida, muito, como é que eu vou dizer? É atrevida mesmo. Chega a televisão, quando chega a televisão, já se instalam aqui 3 fábricas de aparelhos. Na verdade, não fabricava nada, montava, né? Mas montar também é indústria. Então, tínhamos 3 fábricas de televisão aqui. Chega com a televisão, 3 fábricas. O povo daqui não perde tempo. Então, chega a televisão. O que é mais que chega nesse período importante? A construção das estradas, né? Muito importante a construção de estradas. A essa época, o governador era Rondon Pacheco? Não, ainda não. Ainda não. No começo da industrialização, não. Mas depois, quando a coisa fica assim mais pesada, né? Que é criado o distrito, aí já é com ele. Já é uma segunda etapa da industrialização. E não só ele cria o distrito, como consegue trazer grandes indústrias para cá, como Fujiwara, Daiwa, Souza Cruz, né? Isso foi muito importante para nós, a industrialização. Porque aqui em Uberlândia, a atividade econômica mais importante sempre foi o comércio. E a indústria veio contrabalançar. Isso é muito importante, porque a indústria é uma atividade que dá muito emprego, né? É uma atividade que divulga muito a cidade. Já o comércio é uma atividade importante também, né? Inclusive, nos termos de Uberlândia, é importantíssimo, porque o nosso comércio atacado distribuidor é conhecido no país inteiro e é o maior da nossa América do Sul, né? Podemos, então, imputar a responsabilidade do crescimento de Uberlândia a homens visionários, aqueles que aproveitaram esse polo rodoviário que Uberlândia representava e, juntamente com a questão da comercialização de mercadorias, por isso hoje nós temos os maiores atacadistas da América Latina, né? Nós temos aí grandes indústrias aqui também, que agora se instalaram, outras fecharam, né? Mas a gente percebe que Uberlândia cresceu e muito, né? Eu quando cheguei aqui em 86, a população de Uberlândia era estimada pelo censo 230 mil habitantes, né? E Uberaba tinha 215 mil habitantes, né? Então essa comparação entre Uberaba e Uberlândia, quando a gente retorna lá nos primórdios aí da nossa conversa, né? Quando a gente percebe que praticamente o Uberaba representava o que Uberlândia, na época, o que Uberlândia representa hoje. E nesses anos 60 é que Uberlândia começa a passar Uberaba em população. A partir dos anos 60 ele passa na frente, aí deslancha. E o que aconteceu com essa migração aqui, Antônio? O que foi a época que mais foi incentivada essa migração? A Uberlândia era o Eldorado brasileiro? O Uberlândia começa a atrair muita gente exatamente nesse período em que Brasília, né, estimula o crescimento da cidade. Com a chegada da Embratel aqui, Embratel é uma coisa muito... Embratel não ia para qualquer lugar, não. Veio para cá por quê? Por causa de Brasília, né? Ficou assim uma espécie de trampolim. E isso em comunicação é muito importante. Agora, quem são as pessoas? Eu coloco isso em primeiro lugar, Rondon Pacheco. Não resta a menor dúvida que ele foi uma pessoa que... Aliás, tem um ditado aí que Uberlândia tem 2 Uberlândias, uma antes e outra depois do Rondon. Tubal Vilela, também outra pessoa muito importante no desenvolvimento. Os nossos prefeitos, de modo geral, principalmente Renato e Virgílio, foram prefeitos de uma atividade em favor da comunidade. Agora, Rondon Pacheco foi fundamental, né? E quando que foi, no caso, construído o aeroporto de Uberlândia? A data, mais ou menos, a década, deve ser 1970? Não, as atividades aeronáuticas aqui, vamos dizer, são antigas. Já havia aeroporto no Martins, foi o primeiro aeroporto que tivemos, foi na Martins. Depois tivemos no bairro Brasil. Então aquele aeroporto lá, ele foi inaugurado exatamente no dia que foi inaugurado o Uberlândia Clube, na rua Santos Dumont. Aqui nós tivemos um fato, só para relembrar, um fato histórico aqui, que foi uma revolta, né, que ocorreu aqui na 59, né, que isso até hoje é muito comentado, o pessoal fala muito sobre isso, né, e você inclusive escreveu uma crônica sobre isso no jornal, né? Em 1959 houve o seguinte, existia no Brasil uma instituição que regulamentava os preços, uma COFAP.
Coap e Cofap. Uma é do Estado da União. E eles regulavam os preços e estabeleciam, quando precisava ter aumento, quantos por cento. Então estabeleceram o aumento do cinema aqui, do ingresso do cinema. Eu não sei quantos por cento, não me lembro mais não. O fato é que quando aumentaram o dobro. E isso indignou os estudantes, que o estudante pagava meia e praticamente passaram a pagar uma inteira, né? Aumentou mais que 50%. E eles resolveram fazer uma fila boba. E os estudantes, a UESO já existia, a UESO é que comandou isso. Então ela organizou um grupo para ir lá fazer a fila boba. A fila boba é assim, você chega e fala, quanto é que, não, esse preço está muito caro, não quero não. E voltava e entrava de novo no fim da fila. Resultado, acabaram não vendendo nada para ninguém, porque eles ocupavam a fila o tempo todo. Saía de lá, entrava aqui, saía de lá aqui. Estava a coisa nesse pé, quando no quarteirão de baixo da Afonso Pena tinha um salão de bilhar. E hoje o bilhar é um esporte que todo mundo pratica, até senhoras, crianças, né? Hoje virou um esporte comum, mas na época era só malandro, só bandido que mexia com bilhar. E eles viram um movimento lá e acharam curioso, foram lá ver o que é. E tinha um sujeito lá muito fora do normal e começou a gritar, a fazer o escândalo lá. E o gerente do cinema achou ruim. Ele baixou no chão, pegou uma pedra e atirou nos vidros e quebrou os vidros. Isso foi o estopim, porque existiam outros vagabundos ali que começaram a fazer a mesma coisa. E daí, era um horário assim, que o pessoal estava passando de volta do serviço, essas coisas, e foi juntando gente ali, e aquilo foi se transformando num quebra-quebra, que quebrou o cinema todo. Arrancaram as poltronas, puseram no meio da avenida e puseram fogo. Então, existem muitas versões fantasiosas, não existe nada disso. O estudante não fez nada. A hora que começou a quebrar, os estudantes esticaram, nenhum ficou lá. Também não foram comunistas, porque uma das pessoas que tentou apaziguar esse quebra-quebra foi o Bahia. Não sei se você conheceu o Bahia. Bahia era uma figura assim, popular aqui da cidade, passava filme em cima da caminhonete dele pro povo, né? E fazia propaganda, ele era curioso. Ele era comunista fichado, comunista de carteirinha. E ele que ficava no meio do povo com aquele carrinho dele. Vamos parar com isso, gente, né? Eu não tinha nada. Tentando amenizar o problema, contemporizar a situação. Então foi um movimento assim explosivo, espontâneo, talvez estimulado por um semelhante que havia ocorrido em Araxá recentemente. Então o povo aqui também quebrou, isso foi transformado em vandalismo, em roubalheira, porque invadiram estabelecimentos, roubaram. Enfim, foi uma coisa que assim, o país inteiro ficou conhecido, porque a grande imprensa, o Cruzeiro, Manchete, tudo publicaram. Um assunto que teve relevância nacional. Então. É isso mesmo. Mas, Antônio, o nosso tempo aqui ele é pequeno, né? Para a história do Uberlândia é tão grande, né? Tão pujante. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho só sobre o desenvolvimento dos grandes atacadistas, né? Como eles cresceram, só esse período de crescimento deles e o estabelecimento deles aqui como o fator, né? Eu acho que primordial e relevante para o crescimento da cidade e região. Isso, o atacado aqui é uma vocação que nasce exatamente naquilo que nós conversamos no começo, em razão das comunicações. Que Uberlândia Uberabinha era a única cidade no Triângulo Mineiro que tinha ferrovia, rodovia e a ponte Afonso Pena à disposição. Então isso facilitou muito o comércio daqui. Então se formaram os primeiros atacados, que vejam bem, na década de 20, 30, esses pequenos atacados vendiam até lá no Mato Grosso. E os caminhões os caminhões daqui iam levar até depois de terminada a rodovia. Então isso é muito importante. É uma vocação desta cidade para o comércio e para a distribuição. Para que a população tenha acesso a todas essas informações, né? Isso é uma enciclopédia viva. As suas obras, quais as suas obras publicadas, quantos artigos escreveu para o jornal? São centenas e centenas, porque são da década de 90 que eu escrevia. Infelizmente o correio acabou, senão eu continuava lá. E há muito tempo ainda. Mas eu escrevi 4 livros sobre a memória de Uberlândia. Escrevi uma biografia do comendador Alexandrino Garcia, em que eu faço um paralelo entre o desenvolvimento dele e da cidade, a história da associação comercial, a história da sociedade médica. Escrevi a história dos italianos aqui em Uberlândia, chama Velhos Italianos de Uberabinha. Escrevi agora Uberlândia na Linha do Tempo,
que são as datas mais importantes, 1000 e tantas datas, né, que marcam a história da cidade. E agora estou produzindo uma biografia do Fernando Vilela, que eu quero ver se publico ainda esse ano. Que Fernando Vilela foi a pedra fundamental desse desenvolvimento que está aí, que nos deslumbra. Caso as pessoas queiram adquirir suas obras, como devem proceder, então? Ou falam comigo, que eu tenho lá comigo, ou tem nas livrarias da cidade, as boas livrarias estão vendendo os meus livros. Então, Antônio, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, trouxe aqui informações importantes sobre a nossa cidade. Eu sei que o tempo é exíguo para a gente falar de tudo, né? A gente gostaria muito de aprofundar mais aqui, né, na nossa conversa, e eu agradeço muito a sua benevolência, né, em vir aqui, estar conosco, e fica à vontade aí para suas considerações. Muito obrigado, eu fico muito honrado de estar aqui com você, né? Contar alguma coisa da nossa cidade para os seus ouvintes, e estou às suas ordens. Eu agradeço muito a Antônio só vindo aqui, e ficamos de marcar uma próxima data para a gente tratar de outros assuntos, né, relativos ao crescimento de Uberlândia, a sua história, que eu acho importante a população, né, principalmente aqueles, né, que são contemporâneos nossos, que já viveram uma fase aqui de crescimento da cidade, e também os mais jovens, para que eles tenham conhecimento daquilo que foi importante para o crescimento de Uberlândia e seu desenvolvimento, para chegarmos nessa cidade que é relevante no cenário nacional. Então, muito obrigado, fico muito agradecido. E, senhores e senhoras ouvintes, retornaremos a semana que vem com mais um Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.